Vamos ler comigo? Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, primeiro eu quero falar hoje sobre sabedoria para edificar. Agora vamos para outro texto. Vamos para Êxodo capítulo 31, verso 3. Êxodo 31, verso 3. Esse texto fala da edificação do tabernáculo de Moisés. Então, nos capítulos de 25 até o capítulo 30, Deus ele dá a planta para Moisés. Deus é um Deus muito detalhista. Estava dizendo isso para os supervisores agora na reunião. Deus ele milimetricamente passa os detalhes para Moisés. Todas as medidas. Deus se importou com a cor das cortinas, irmãos. O nosso Deus, ele é um arquiteto excelente, um decorador excelente. O nosso Deus, ele se preocupa com cada detalhe que seria colocado naquele tabernáculo. Era uma tenda móvel, que era montada e desmontada. E Deus se preocupa com cada detalhe dos móveis, dos utensílios que seriam colocados dentro do tabernáculo. E então, quando Deus dá a planta a Moisés, Deus diz assim: agora Moisés, separe para mim um homem chamado Bezalel. E aí Moisés chama Bezalel, e aí o versículo 3 diz o seguinte, sobre Bezalel: e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade. A palavra habilidade aí é sabedoria, é a mesma palavra de Provérbios 24, verso 3. Deus está dizendo: eu dei a Bezalel sabedoria, dei a ele inteligência e dei a ele conhecimento em todo artifício. São as mesmas palavras. Eu achei isso muito interessante. Eu descobri isso hoje estudando. As mesmas 3 palavras de Provérbios 24 é aquelas 3 palavras que Deus dá a Bezalel. E eu estava compartilhando um testemunho lá na reunião de supervisores, porque eu tenho pedido a Deus sabedoria, eu tenho orado por isso. Todos os dias eu tenho orado por 3 dons: o dom da liderança, o dom da fé e o dom da sabedoria. Eu tenho pedido ao Senhor isso. Mas eu estava dizendo, às vezes a gente pede, e assim, Deus, será que o Senhor está me ouvindo? Será que realmente o Senhor está concordando com essa oração? E hoje de tarde Deus me corrigiu. Eu lendo esse texto de Êxodo 31, quando eu li esse texto, Deus disse assim para mim: Marcos, se eu dei sabedoria para Bezalel construir um tabernáculo físico, uma casa móvel, feita de peles de animais, feita de ouro, de prata, de bronze, de madeira de acácia, que eram os materiais. Se eu dei a Bezalel sabedoria para ele fazer um tabernáculo terreno, e esse tabernáculo nem existe mais, o tabernáculo de Moisés se perdeu, acabou. Até a Arca da Aliança, ninguém sabe para onde ela foi parar. Deus disse para mim: quanto mais, se você me pedir sabedoria para edificar a minha casa, é certo, meu filho, que eu vou lhe dar. Amém? E Deus está dizendo aqui aos líderes aqui nessa noite, eu quero transmitir esse recado para você. Você que lidera uma célula, você que está se preparando para liderar uma célula, você que discipula, você que está se preparando para discipular, os supervisores que estão aqui, que têm cuidado dos nossos líderes. Irmãos, se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dará. E nós vamos, no término dessa ministração, orar por sabedoria. Amém? E eu achei isso demais, porque Bezalel recebe 3 coisas para construir o tabernáculo. E nós agora não estamos construindo um tabernáculo físico. Nós não estamos construindo aqui uma tenda de peles de animais. Nós estamos construindo uma casa espiritual. Nós estamos construindo, com a ajuda do Espírito Santo, nós estamos edificando, como Paulo disse, uma casa espiritual, que somos nós, a igreja.
então Deus vai nos dar sabedoria. A primeira coisa que eu vou falar hoje, né, em outra ministração no Tadel, eu vou falar sobre inteligência e conhecimento. Mas hoje eu quero me concentrar em sabedoria. Sabedoria que edifica. Agora olha para mim, olha comigo aqui, essas duas fotos. Ali em cima você tem uma casa edificada e aqui embaixo você tem uma casa edificada. Mas qual é a diferença entre uma casa e outra? A sabedoria. Porque ali em cima nós temos alguém que edificou uma casa sobre a areia, literalmente. E o que é que está acontecendo? O mar está avançando, as ondas estão batendo e estão, desgastando o alicerce. Sabe o que vai acontecer? Talvez essa casa nem exista. Eu acho que ela nem existe mais. Essa foto já tem tempo que foi tirada. Talvez ela já caiu, ela já ruiu. Olha lá, quem moraria numa casa dessa? Você moraria numa casa dessa, à beira-mar, numa altura dessa, e o alicerce da casa todo corroído? Faltou o que aqui? Sabedoria para edificar. Sabedoria para calcular. Espera aí, onde é que a gente está edificando? Como a gente está edificando? Qual é o material? Aqui é areia, é perto do mar, a água vai bater, o mar está avançando, o mar está violento, e quando tiver ressaca? E quando tiver uma chuva? Quando os ventos estiverem fortes? E se tiver um furacão? Tem que se pensar nisso tudo. Vocês viram as imagens do furacão agora lá nos Estados Unidos, furacão Michael? Foi um dos mais fortes a tocar o solo americano, na Flórida. E eu vi uma foto de uma praia totalmente destruída, irmãos. Totalmente. O furacão arrasou tudo. Todas as construções foram demolidas. E olha que nós estamos falando de um país de primeiro mundo. Mas não suportou o vento de 250 quilômetros por hora. Uma ventania que durou horas e horas, horas e horas, derrubou tudo. Agora aqui nós temos outra casa. Essa casa está edificada, olha, sobre uma grande rocha. Uma grande rocha. Isso aqui não é uma pequena pedra. Ela foi colocada em cima desta grande rocha. Aqui eu creio que pode vir ondas. Aqui pode vir o que for. Essa casa, ela vai permanecer, porque houve sabedoria para edificar. E aqui eu coloquei uma definição de sabedoria: o conhecimento e a capacidade, a habilidade. Por isso que lá no Antigo Testamento, Bezalel recebeu a habilidade artística, habilidade técnica. Então é o conhecimento e a capacidade ou habilidade de tomar decisões corretas no momento oportuno. Não apenas de tomar decisões corretas, mas tomar decisões corretas no momento correto. E nós temos que pedir isso a Deus. Os líderes de células que estão aqui, você precisa orar por sabedoria para tomar decisões corretas na hora correta. Você discipula, nós pastores, nós temos que constantemente estar pedindo isso a Deus. Senhor, eu quero conhecimento, eu quero capacidade, eu quero habilidade para tomar decisões corretas no momento oportuno. E eu achei também muito interessante essa outra frase, a consistência. O que é consistência, irmãos? A consistência, a firmeza de fazer a escolha correta é indicação de maturidade e desenvolvimento. Então, não é apenas tomar decisões corretas, mas a consistência. Ou seja, não é uma decisão correta hoje e 300 decisões erradas e uma correta lá na frente e mais 200 erradas, não. Sabedoria é a consistência. Ou seja, eu tomo decisões corretas e passo a tomar decisões corretas ao longo do tempo. Não são decisões isoladas. Porque às vezes a gente toma uma decisão correta, mas aí a gente desmancha tudo no outro dia com uma decisão errada. Já aconteceu isso com você? Comigo já. A gente constrói uma coisa e no outro dia a gente mesmo destrói.
com uma atitude errada, com uma palavra errada. Às vezes é uma frase, às vezes é uma colocação que você faz, é uma conversa que você tem, mas não era o momento certo de ter, e acaba destruindo. Então aqui diz, é a consistência. Queridos, nós precisamos orar por isso, nós precisamos pedir ao Senhor isso. E lá em Tiago diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá, e Ele não joga em rosto. Ele não vai lançar em nosso rosto, dizendo, você me pediu sabedoria? Não, a Bíblia diz que Deus dá, e Ele não joga em rosto. E o que seria aqui sabedoria para edificar? Para construir, para estabelecer. Quando se multiplica uma célula, o que é que acontece? Aquele momento inicial é de euforia. Quem já multiplicou aqui sabe, né? Quem foi enviado como líder. Então, aquelas primeiras semanas, as pessoas estão super empolgadas. Tudo é novidade. Todo mundo está se conhecendo. O clima é muito legal. Mas você precisa de sabedoria para edificar. Por quê? Porque a euforia inicial, ela vai passar. Vai deixar novidade. E olha aqui para nós. Quem nasceu aqui em Garanhuns, é garanhuense de nascimento? Levanta a mão. Você vai entender o que é que eu estou dizendo. Os que não são, tudo se torna comum. Tudo se acomoda. E agora, quem abriu o negócio não pode mais viver de moda. Vai ter que perseverar. Vocês estão entendendo? Vai ter que perseverar. Eu estava dizendo isso para um irmão aqui da igreja. Ele não está aqui, até ia agradecer ele publicamente, porque ele nos abençoou esses dias, né, nos levou lá para comer com eles no restaurante que ele comprou. Que eu tenho que perseverar. Eu digo, é verdade. Melhor, você vai ter que conquistar, como diz na linguagem empresarial, comercial, você vai ter que fidelizar os clientes. Como? Perseverando, todo dia, abrindo as portas, fazendo o seu melhor, né, lidando com excelência com as situações, não desanimando. É assim que você vai vencer. Porque eu já vi muitos negócios que abrem, passa um tempo, fecha. Aí você, nossa, já fechou. Poxa, eu nem fui lá. E já fechou. Porque não houve sabedoria para edificar. Edificar custa tempo. Vamos trazer isso para a nossa linguagem de célula. Os líderes sabem muito bem disso. Depois de algumas semanas, depois de alguns meses, você que é líder, você vai enfrentar o que a gente chama de curva descendente. Então a célula, ela vai se tornar comum, normal, repetitiva. E aí o que é que você vai ter que fazer? Sabedoria, para construir algo que permaneça. Porque senão, o que é que vai acontecer? Você vai desistir. Pastor, já se passaram 6 meses, 9 meses, 1 ano, e assim, eu não quero mais ser líder não, né? Porque o pessoal já não está mais empolgado como antes, já não estão participando como antes, e algumas células acabam fechando, porque o líder não teve sabedoria para edificar. E aqui fala de habilidade especial para desenhar alguma coisa, como Bezalel, em Êxodo 31. Abra aí comigo em Êxodo 28, 3. Abra aí comigo. Êxodo 28, 3. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. Até design de moda, gente.
Deus deu habilidade para esses homens desenharem as vestes sacerdotais. Agora eu te pergunto, Deus está mais preocupado hoje com veste sacerdotal ou com as pessoas que estão indo lá na tua célula? O que é que você acha? Deus está preocupado com veste sacerdotal hoje? Não, porque isso em Cristo já foi cumprido, já foi abolido. Ele é para sempre sacerdote, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem levítica passou. Agora Deus está preocupado com pessoas. E Deus vai te dar habilidade para você costurar roupas, vestes para essas pessoas se cobrirem. Amém? Deus vai te dar sabedoria para você alcançar essas pessoas, o coração delas, conquistá-las, amá-las, pastoreá-las, cuidar delas como se fosse o próprio Senhor. Agora, a palavra sabedoria também significa habilidade na guerra. Habilidade na guerra. Alguém sábio sabe lutar com as armas corretas. Tem um livro que não é evangélico, mas é um livro que traz sabedoria sobre guerra, que é A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Alguém já leu A Arte da Guerra aqui, de Sun Tzu? E Sun Tzu, ele era um general chinês, de uma dinastia aí muito, muito antiga. Sabe o que foi que o Sun Tzu disse? Tem uma frase dele que é célebre. Diz o seguinte: se você conhecer a si mesmo e conhecer o seu inimigo, você tem 100% de chances de ganhar. Estou dizendo com as minhas palavras, tá? Você tem 100% de chance de ganhar a guerra, porque você conhece a você mesmo e você conhece o seu inimigo. Agora, se você só conhece você e não conhece o seu inimigo, você não sabe como o seu inimigo atua, como ele age, quais as estratégias, quais as armas dele. Sun Tzu diz que para cada batalha ganha, você perderá outra, ou seja, será 50%. E aí ele continua, ele diz: mas se você só conhecer o inimigo e não conhecer a você mesmo, você não sabe quem você é, você não sabe a sua identidade, você não sabe as suas armas, você não sabe as suas habilidades, também, 50%. Você, para cada batalha ganha, perderá outra. E ele termina dizendo: se você não conhece a si mesmo e nem conhece o seu inimigo, você perderá todas as batalhas. Então, apesar de não ser da Bíblia isso, mas Salomão, ele nos ensina também a sabedoria para a guerra. Nós precisamos nos conhecer. Você precisa saber quem você é em Cristo, quais as armas que você tem, quais os recursos que você tem, quais as habilidades que o Senhor te deu, qual é o chamado que Ele te deu, em que Deus quer te usar. Não, eu já sou líder de célula, sim, mas Deus pode te usar de uma forma específica, em um chamado específico. Talvez alguns para a área de libertação, outros para a área de cura, outros para a área da música, outros para a área com crianças, outros para a área de aconselhamento, outros para a pregação, outros para missões. Irmãos, há um campo muito vasto. Você precisa conhecer a você mesmo. Qual o teu chamado, quais os teus recursos. Mas você também tem que conhecer o inimigo. Nós não podemos ignorar a forma como o nosso inimigo trabalha. Então isso é sabedoria. E também sabedoria é na administração. Administrar pessoas, irmãos, é mais difícil do que administrar recursos. Administrar dinheiro. É mais fácil administrar papel. É mais fácil administrar, arquivos de computador. Hoje eu estava fazendo um limpa nos meus arquivos, organizando as pastas, dividindo por temas. Isso é muito mais fácil. Qual é o meu maior desafio? Administrar pessoas. Esse é o meu maior desafio. Administrar no bom sentido, tá? Não é, estou dizendo que a igreja agora, todo mundo aqui virou uma empresa, que agora eu administro vocês. Não, não é isso. Mas é saber onde cada um se encaixa,
qual é o dom de cada um, valorizar cada pessoa, colocar as coisas em ordem, corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Um administrador é como um pai de família. Administra a despensa, administra a geladeira, administra a carteira. Tudo isso requer sabedoria. Mas qual é o requisito antes da sabedoria, queridos? Abra aí comigo em Provérbios 1:7. Tem um requisito antes de você pedir sabedoria. Ok? Antes de você chegar para Deus e dizer: Senhor, me dá sabedoria para eu liderar, me dá sabedoria para eu discipular, me dá sabedoria, Deus, para eu exercer o meu ministério. Você precisa pedir isso aqui ao Senhor primeiro. É um requisito. Provérbios, capítulo 1, verso 7. O que é que diz aí? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, temer a Deus é o primeiro passo para se tornar sábio. Eu quero me tornar uma pessoa sábia. Então, primeiro eu preciso ser temente a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, irmãos. Tem um livro de um homem que a gente admira muito os livros dele, que é o John Bevere. E o John Bevere, ele escreveu um livro chamado O Temor do Senhor. Se você não leu, leia. Porque temer a Deus é reverenciá-lo, é honrá-lo, é respeitá-lo. Temer a Deus é colocá-lo em primeiro lugar. Por isso que é o princípio da sabedoria. Quem é temente a Deus é sábio. Ou está começando a ser sábio. Porque está colocando prioridades no lugar certo. No topo das tuas prioridades, quem vem? Porque se vem o teu marido, se vem os teus filhos, se vem o teu trabalho, se vem a academia de ginástica, se vem a internet, se vem o WhatsApp, se você não colocar o Senhor no topo da tua lista de prioridades, e não apenas colocar de nome, mas de fato, Ele é a prioridade número 1 sua, e depois as outras coisas seguem, você vai começar a ser uma pessoa sábia. Agora, nós temos que buscar e clamar por sabedoria. Provérbios 1:20. Leia aí. Provérbios 1:20. Diz o seguinte, deixa eu abrir aqui. Grita na rua a sabedoria, nas praças a sabedoria levanta a voz. Do alto dos muros clama à entrada das portas, e nas cidades profere as suas palavras. Olha a sabedoria dizendo: até quando, nécios, tolos, amareis a tolice, e vós escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós loucos, aborrecereis o conhecimento. A sabedoria está clamando: atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Gente, a sabedoria é Jesus. Ela é personificada aqui no livro de Provérbios. E a sabedoria está clamando, dizendo: clamem por mim, peçam por mim, faça disso a sua prioridade. Mas Deus diz que dá sabedoria. Vamos para o capítulo 2 agora. Deus dá sabedoria ao que pede. 2:6. Porque o Senhor dá sabedoria, dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência. Olha de novo, as 3 palavras aqui: a inteligência e o entendimento. Se pedirmos, Ele nos dará. Amém? Agora, se não pedirmos, aí o capítulo 1 vai dizer o que acontece com quem rejeita a sabedoria. Mas eu quero terminar em Tiago. Vamos para Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Pastor Márcio, domingo, anteontem, pregou sobre o fruto do Espírito. Olhe, o fruto do Espírito é semelhante ao fruto da sabedoria. Então tem a ver com uma parte da mensagem
que o pastor Márcio pregou aqui domingo. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então a gente viu que o fruto é um só, com vários gomos, né? Como ele comparou aqui, uma laranja cravo, uma tangerina, né? Com vários gomos, mas é um fruto só. O fruto da sabedoria é semelhante ao fruto do Espírito. Então vamos encerrar lendo Tiago 3, de 13 a 17. Eu vou comentar para a gente orar. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Então Tiago está fazendo uma pergunta aqui. Vocês sabem que esse Tiago aqui, ele é irmão do Senhor. Maria e José tiveram outros filhos e filhas. E dentre esses filhos que Maria e José eles tiveram, está lá nos evangelhos dizendo que um deles era Tiago. Esse Tiago, ele se converteu. Aceitou a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Já pensou que desafio? Você conviver com o cara, teu irmão, teu meio-irmão, né? Só era irmão por parte de Maria. E ele reconhecer que aquele rapaz ali era o Senhor e o Salvador do mundo. E Tiago se submete a Jesus. Por quê? Porque no reino de Deus não tem família biológica, viu? No reino de Deus, todos somos irmãos em Cristo. É uma família espiritual. Então, Tiago, ele se submete à liderança de Jesus. E no primeiro versículo ele diz: Tiago, servo de Jesus Cristo, escravo, doulos de Jesus. Já pensou que coisa? Não é? Sucesso é quando a gente alcança os da nossa casa. Jesus realmente foi bem sucedido. Teve outro irmão dele que se converteu, Judas. Escreveu a carta de Judas. Eu creio que todos se converteram. Que bênção. Mas vamos lá. Tiago diz: quem é sábio e tem entendimento entre vós? É uma pergunta. Então, quem se acha sábio e quem se acha entendido, ele diz, então, que o demonstre. A carta de Tiago é uma carta prática. Prática, que o demonstre por seu bom procedimento. Ou seja, nossas atitudes, irmãos. Nossas atitudes falam muito alto. Aliás, nossas atitudes gritam, enquanto que o nosso discurso sussurra. As nossas palavras sussurram, nossas atitudes gritam. Tá? Então, o mais importante é a nossa atitude. E aqui ele diz: demonstre por seu bom procedimento, de acordo, né, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, sabedoria sempre vai produzir, queridos, humildade. Olha para mim, onde tem orgulho, onde tem arrogância, onde tem prepotência, onde tem dura cerviz, como eu preguei aqui 2 domingos atrás, né? Nariz, queixo empinado, nariz empinado, onde não há quebrantamento, não tem sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus passa longe. Aqui está dizendo, obras praticadas com humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração, e agora ele vai fazer uma lista, tipo das obras da carne, né, como o pastor pregou aqui domingo. Inveja amarga. O que é inveja? Inveja é diferente de ciúme, certo? Por exemplo, eu tenho ciúme, que eu não tenho, mas supondo que eu tenho ciúme do pastor Márcio, está amarrado, em nome de Jesus, mas um exemplo, né? Tenho ciúme. Ciúme geralmente é de pessoa para pessoa. Agora inveja não. Inveja é assim: por que ele tem esse óculos tão bonito, parecido com o do Super-Homem? Eu quero um óculos desse. Por que ele tem e eu não tenho? Ciúme geralmente não. Ciúme é de pessoa para pessoa. Inveja é de uma pessoa para com outra, mas por causa do que ela possui, do que ela tem, do que ela
digamos, faz. Essa é a diferença. Ok? Então eu invejo o objeto do meu irmão, o emprego do meu irmão. Se for a mulher do meu irmão, é cobiça, é uma inveja piorada, né? É cobiça. Eu invejo o carro, daqui a pouco eu desejo o carro. Então aqui diz inveja amarga. Nós temos que ter cuidado com a inveja, irmãos. Lembram que eu falei de Caim? A decepção dele evoluiu para a ira evoluiu para inveja, e a inveja terminou em assassinato. Então, se você abriga no coração inveja amarga, ambição egoísta, o que é isso? Que às vezes a gente espiritualiza. Eu tenho desejo de crescer. Cuidado, porque o desejo de crescer pode ser ambição egoísta. Se o meu desejo de crescer não é porque eu quero servir as pessoas, porque eu quero abençoar as pessoas, se eu quero crescer para ficar rico, para ficar famoso, para ter poder, para mandar nos outros, é ambição egoísta. Agora, se eu desejo crescer, porque Deus colocou no coração de todos nós o desejo de ser grande. Aprendi isso, eu e Cristiane, com as nossas aulas lá no F-Hop. Deus colocou no coração de cada ser humano o desejo de ser grande. Ou seja, de a gente fazer coisas grandes para Deus. Isso é saudável. Agora nós temos que ter cuidado, porque é uma linha muito fina. O desejo de ser grande com o desejo egoísta, a ambição egoísta. Então ele diz, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Continuando, esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Olha como Tiago coloca. Uma pessoa que tem inveja do outro e uma pessoa que é ambiciosa, Tiago está dizendo que esse tipo de sabedoria é terrena e demoníaca, diabólica. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, meus irmãos, não vamos agora analisar os outros, porque geralmente quando tem palavras assim, a gente fica, analisando os outros. Eu conheço alguém invejoso. Então o pastor agora está dando nome aos bois. Bem que eu sabia que fulano é ambicioso, egoísta. Não. Agora eu queria que você olhasse para dentro de você. Eu vou olhar para dentro de mim, mais uma vez. Vamos fazer agora uma viagem insólita, igual o filme. Faz uma viagem para dentro do teu coração. Há inveja? Há ambição egoísta? Só nós podemos responder. E é algo tão profundo que às vezes, como eu falei, a gente espiritualiza. Em nome da fé, em nome de servir a Deus. Agora vamos para o 17. E a gente termina aqui. Mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus, essa sabedoria que nós estamos buscando, orando, perseguindo, pedindo, é antes de tudo, diga, pura. Vamos lá, diga, pura. A palavra pura, querido, é não misturado, não contaminado. Como isso me chamou a atenção, irmãos. Sabe, quando a gente mistura a palavra de Deus com a nossa opinião, acontece isso, viu? A gente fala a palavra de Deus e mistura com a nossa opinião. Essa sabedoria não é pura. O que é uma água pura? Eu espero que essa água seja pura. É uma água que não foi contaminada, não tem coliformes fecais. Já pensou? A maioria das águas que a gente toma tem coliformes fecais. Você não sabe, mas diluído aqui nesse líquido tem coisa de cocô. É sério. Uma análise
vai dizer se é 100% puro ou não. Tem gente que está meio horrorizado aqui. Se o manancial da água, se o lençol freático foi contaminado, as fossas, elas, como é que eu posso dizer agora? Elas recebem todos os dejetos, e aí a terra absorve. Se essa absorção chegar ao lençol freático, pode ser água Serra Branca, pode ser água São Luís, pode ser Cristal, pode ser Indaiá, pode ser o que for, mas se o lençol freático foi atingido, queridos, pelos detritos, a água está contaminada. Uma coisa pura. Espero que eu não esteja tomando, né? Coliformes fecais. Tá mais aqui, ó. Então nós temos que ter cuidado naquilo que a gente aconselha, nas opiniões que nós damos. É a palavra de Deus pura ou nós estamos misturando com o nosso humanismo? Pior ainda é se a gente misturar a palavra de Deus com conceitos lá de fora, queridos. E tem muitos que estão fazendo isso, diminuindo os padrões de Deus, para poder não contrariar as pessoas. Essa sabedoria não é pura, está misturada, é água que já foi contaminada, não é nem com poucos coliformes, é água de esgoto. E as pessoas estão muitas vezes bebendo desse tipo de água. Segunda coisa, a sabedoria que vem do alto é pacífica, ela é cheia de paz. Se aquilo que nós estamos ensinando às pessoas, se aquilo que nós estamos passando para as pessoas traz harmonia, traz segurança, traz um relacionamento correto com Deus, primeiro com Deus. Porque alguém pode dizer assim, não, mas alguém me ensinou uma coisa, isso me incomodou muito. Pode ter incomodado a sua carne. Eu estou falando, se aquilo que nós estamos ensinando, se aquilo que nós estamos liderando, reconecta as pessoas com Deus, estabelece novamente um relacionamento correto com o Senhor de paz, então a sabedoria é pacífica. E sabe o que a Bíblia diz? Que o homem que anda correto diante de Deus, Deus vai fazer com que até os inimigos desse homem se reconciliem com ele. Mais cedo ou mais tarde, eu quero te dizer, se nós perseverarmos na sabedoria de Deus, alguém discordou, alguém não gostou, alguém até saiu fora, mas se nós estamos corretos diante de Deus, Deus se responsabilizará em trazer essas pessoas de volta a um relacionamento correto contigo. Haverá reconciliação, haverá um entendimento. Pode ser que na hora não esteja assim, mas se é sabedoria de Deus, aqui diz que é pacífica. Segunda coisa, terceira agora, amável. A palavra amável é imparcial, moderado, clemente, que não insiste na letra da lei, que olha de uma maneira humana e racional os fatos de um caso. Está acontecendo uma disputa, uma dificuldade na célula, você vai ser sábio para olhar aquela situação com um olhar moderado, imparcial. Você não vai ser aquela pessoa, não é, insistente às vezes nas vírgulas, mas você vai dizer, não, peraí gente, vamos tratar isso, né, com o coração também. Nós precisamos ser racionais, nós precisamos, né, ser sempre compromissados com a palavra. Os princípios da palavra são inegociáveis, mas nós podemos aplicar o coração naquilo que nós estamos tratando as pessoas. Seria lidar com as pessoas de uma forma humana. Sabe aquela história que o pastor Josué Gonçalves diz, que às vezes é melhor a gente ser feliz do que ter razão? Já ouviu essa frase? Às vezes isso tem que ser aplicado nos relacionamentos. Porque às vezes a gente diz, não, é melhor ter razão do que ser feliz. E aqui está dizendo, a sabedoria é amável, sabe quando ceder, sabe também quando não ceder.
Estou dizendo que a gente tem que ceder sempre, não. Mas a sabedoria dada por Deus age dessa forma. Aqui diz também que ela é compreensiva. O que é uma coisa compreensiva? Pronta para obedecer. Eu achei essa característica e eu comecei a pedir isso a Deus. Senhor, eu quero ser uma pessoa pronta a obedecer. Alguém que cede facilmente, que é persuadido facilmente. O que eu tenho visto hoje, irmãos, inclusive nessa época de política, são pessoas irredutíveis. São pessoas que não cedem facilmente. Tem gente que está perdendo amizade por causa de política, brigando. Gente que está desfazendo amizades. Sabe, isso vai passar. E os políticos vão continuar. A política vai continuar. Mas e as amizades? É uma falta de sabedoria muito grande, até de alguns crentes. Eu coloco a minha opinião, irmãos, mas eu não discuto com ninguém. Eu não vou bater boca com ninguém. Eu já disse a minha opinião lá. Também não significa que eu concordo 100% não, com a minha escolha. Tem coisas que eu não concordo. Tem coisas que se fizer errado, mas você votou nele. Sim, eu estou votando nele, não estou casando com ele. Casei com Cristiane, com ela é pro resto da minha vida. Agora com um político, se ele pisar na bola, eu sou o primeiro a denunciar. Eu sou o primeiro a não concordar. Mas às vezes as pessoas, elas perderam isso. E parece que nesses últimos dias as pessoas estão sendo muito cruéis. Até dentro da igreja isso. Não cede, não se persuade facilmente. Olha, uma das características, não é porque ele está aqui não, mas pastor Márcio, eu admiro ele, sabe por quê? Porque pastor Márcio, às vezes a gente está conversando e tal, e ele diz a opinião que ele tem, ele expressa o que ele quer, e aí eu digo a minha opinião. Quantas vezes eu vi o pastor Márcio chegando para mim e dizer, tá certo, pastor, se você pensa assim, então eu vou pensar assim também. Isso é lindo, irmãos. Mas sabe o que a gente encontra hoje? É gente batendo de frente. Tu pensa assim, eu penso de outro jeito, e se quiser me aceitar é assim, porque eu sou um trator e eu passo por cima de você e te mato. Aqui diz que a sabedoria, ela é compreensiva, cheia de misericórdia. O que é uma coisa cheia de misericórdia? Preenchida de misericórdia. Eu sinto as misérias dos outros, eu sinto a dor dos outros. A palavra misericórdia do latim é aquele que carrega as misérias, o sofrimento, a dor dos outros no coração. Eu sofro com os que sofrem. Cheia de bons frutos, irmãos. Olha a sabedoria de Deus. Cheia de bons frutos, produz coisa boa. É bom no caráter, é bom na constituição e é bom em seu efeito. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente ensina, produz fruto bom nas pessoas? Produz efeitos benéficos? Penúltimo, a sabedoria de Deus é imparcial. Imparcial é que não toma partido. Uma pessoa imparcial, ela não fica em cima do muro. Ela quer agradar a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, não é? Não, uma pessoa imparcial. Olha, especialmente em conselhos para casais, você tem que ser imparcial. Ouve o marido, ouve a esposa. Não, só quem tem razão é o marido. Não. Geralmente, os dois têm razão. E nós temos que ouvir os dois lados. E corrigir, e corrigir. E elogiar, e elogiar. Isso é ser imparcial. E por último diz que ela é sem fingimento, sincera. E aqui a palavra é literalmente sem hipocrisia. O que era um hipócrita? Hipócrita era um ator que colocava uma máscara e ele modificava a voz saía alterada. Ele ficava por trás daquela máscara. Então, o nome era hipócrita. Hoje, hipócrita tem uma conotação bem negativa.
Mas o que é uma coisa sem hipocrisia? É quando nós somos quem somos, independente de onde estamos, com quem estamos. Sempre vamos ser a mesma pessoa. Amém? Então vamos pedir ao Senhor sabedoria. Vamos ficar em pé para a gente orar. Senhor, te pedimos, Deus, sabedoria que vem do alto, Senhor. A sua palavra diz que com sabedoria se edifica a casa. Com ela edificamos, Senhor, as nossas vidas, edificamos o nosso casamento, edificamos a vida dos nossos filhos. Aqueles que são líderes de célula, Senhor, edificam a sua célula. Aqueles que discipulam, edificam a vida dos seus discípulos. Senhor, eu peço essa sabedoria. A tua palavra diz: quem não tem, peça a Deus. Querido, levante sua voz agora. Vamos gastar alguns segundos pedindo ao Senhor essa primeira qualidade. Levante sua voz. Levante sua voz aos céus e diga: Senhor, eu não posso liderar, eu não posso discipular, eu não posso, Senhor, fazer a tua obra, Deus, na sabedoria humana. A sabedoria humana é invejosa, é ambiciosa, é egoísta, mas a sabedoria que vem de Deus produz bons frutos, não é fingida. A sabedoria que vem do alto é amável, é compreensiva, é cheia de misericórdia. Senhor, nós queremos a sabedoria que vem do alto. Eu peço sobre mim, tem misericórdia de mim, Senhor, como pastor dessa igreja, como líder desses irmãos. Por favor, Senhor, eu preciso da sabedoria que vem do alto. Eu oro pelos pastores dessa igreja, pelos supervisores, eu oro pelos líderes de células que estão aqui nesse Tadel, Senhor, e cada discipulador que está aqui. Oramos por sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar também, tem um pedido de oração aqui, acabei não orando, mas vamos orar e encerrar com esse pedido. Colocamos, Senhor, a vida da Adelma, Senhor, que está internada no Hospital Dom Moura. Eu oro, Senhor, por saúde sobre ela, que o Senhor possa agora estender sua mão e ela receba agora milagre do Senhor sobre o seu corpo. Libere agora a palavra de cura sobre essa mulher, que ela seja tocada com o poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Haverá reunião com a equipe da conferência depois dos grupos de setor, certo? Equipes de trabalho e as discípulas da pastora Cristiane vão reunir com ela depois dos grupos de setor. Deus te abençoe. Vamos para os grupos de setor. Em nome de Jesus, um bom retorno para a sua casa, uma boa noite.